Boa tarde a todos. Dia 12 de maio. Estamos dando início à reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática da Câmara Municipal de Florianópolis. Gostaria de confirmar e agradecer a presença do meu líder do governo, vereador Jefferson Sobacher, vereador Marquinhos, e de forma especial, a qual já faço o convite para sentar aqui do meu lado direito, nobre amigo, sempre presente, parceiro, secretário de Educação, Maurício Pereira. Eu vou deixar para ele apresentar o staff que ele trouxe aqui hoje, pois ele apresenta a todos, mas já quero agradecer a presença e também a presença dos nossos assessores, da equipe da TV Câmara, ao Marcelo, nosso assessor da comissão, que, aliás, tem tido pouco trabalho, que essa comissão está devendo, tem que ter mais reunião. Doutor Roberto, o senhor tem que provocar esse povo para vir participar, trazer as suas... aquilo que tem ocorrido de bom na cidade em termos de tecnologia. Eu peço permissão ao nosso secretário, só para a gente deliberar um projeto aqui de pauta, e em seguida a Vossa Excelência terá o microfone à disposição. O projeto de lei número 13.308, do vereador João Luiz da Bega, que determina a colocação obrigatória do código de barras bidimensional QR Code em todas as placas de obras públicas e nos canais audiovisuais de divulgação em que a obra é divulgada no município de Florianópolis e dá outras providências. Relator, meu amigo Marquinhos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário e amigo Maurício, meu líder Jefferson, a todos aqui presentes, a todos que nos assistem. Sempre uma satisfação participar dessa comissão e tentar contribuir de alguma forma. Como eu sou relator do projeto de lei número 18.308 de 2021, eu vou trazer o meu relatório e falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Trata-se do projeto de lei 17.308, presidente, é isso? Só para correção aqui, ou 18.308? 18.308, né? De 2021. 18.308. 18.308. De autoria do nosso amigo vereador João Luiz da Silveira, João Luiz da Bega, e determina a colocação obrigatória de códigos de barra bidimensional, nosso tradicional QR Code, em todas as placas de obras públicas e nos canais audiovisuais de divulgação em que a obra é divulgada no município de Florianópolis e dá outras providências. Para tanto, justificou resumidamente que a proposta do projeto de lei, abre aspas, antes de tudo, aborda um princípio administrativo, qual seja o da publicidade aliado à transparência, com a colocação de algo bem simples nas placas já existentes sem obras públicas, ou QR Code, que significa uma resposta rápida. Nela, o usuário, seja a idade que tiver, irá identificar o código, visualizar qual site ele o encaminha e o que ele informa, bem prático. A diretoria legislativa certificou a inexistência de proposição que tramita na legislação municipal sobre a matéria, passou por diversos setores, assessoria de engenharia, urbanismo e arquitetura, a nossa procuradoria da Câmara também emitiu parecer no sentido positivo, a Comissão de Constituição e Justiça também deu aprovação na matéria, a Comissão de Trabalho da mesma forma, a Comissão de Viação de Obras Públicas também, e eu vou relatar da minha análise que o presente projeto de lei encontra-se autuado de forma administrativa, estando instruído e informado ao estilo regimental, com certidão da diretoria legislativa e pareceres instrutivos da assessoria de engenharia, urbanismo e arquitetura, procuradoria legislativa, da Comissão de Conciliação e Justiça, da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público e da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo. Podemos ser substituídos a análise dessa comissão em conformidade com o dispositivo do artigo 39, 10º do regimento interno desta Casa. Com relação ao meu voto, neste sentido, meu presidente,
por tudo já exposto, resumidamente, até para a gente dar celeridade a toda a nossa reunião, voto para que seja efetuada consulta ao Executivo Municipal sobre os prazos previstos no artigo 7º, no que se refere à implementação, e no artigo 2º, parágrafo único, no que se refere a relatórios. Após supridos os esclarecimentos sobre a aplicabilidade dos prazos, eu sim voto pela admissibilidade do projeto de lei número 18.318, 2021, de autoria do nosso amigo vereador João Luís da Bega. Então, eu gostaria que voltasse, houvesse uma consulta ao Executivo. Tá ok? Obrigado, vereador Marquinhos. Gostaria de registrar a presença da nobre vereadora Carla Aires, também do meu amigo, vereador João Cobalcini, como ouvinte e um ilustre ouvinte nesta comissão, certamente prestigiando nosso secretário. A nós também, muito obrigado. Tem cadeira ali para as meninas sentarem, quem está lá fora, aqui tem o mamá não vem, tem cadeira aqui, gente, pode pegar aqui. Fique à vontade aí. Vereadora Carla, eu não sei, a senhora que é muito aplicada, não sei se já se viu no sistema o parecer do vereador Marquinho, ele pediu por diligência externa aqui. Acompanho o relator. Acompanho. Vereador líder do governo, Jefferson Bacher. Muito boa tarde, senhor presidente Adrianinho, da Comissão de Ciência e Tecnologia. Boa tarde a todos os presentes nessa reunião, vereador Marquinhos, vereadora Carla, vereador João Cobalcini, a todos os assessores presentes, saudar também a presença ilustre, mais uma vez nessa casa, do secretário Maurício e todo o seu staff da Secretaria de Educação. Eu acompanho também, da mesma forma, o relatório do vereador Marquinhos. Presidente. Muito obrigado. Da mesma forma, também acompanho. Vereadora Carla, a gente tinha aqui em primeiro item da pauta, era o projeto também do vereador João Luís da Bega, mas o vereador Mamá, que é o relator, ele não está presente, então a gente passa para a próxima reunião. Como já anunciado, aqui do meu lado direito, secretário de Educação, mas quase vereador, né? Podemos dizer assim, quase um vereador. Será que caminha para isso, na próxima eleição, vereador João Cobalcini? Eu acho... Ou deputado, né? Eu Também acho que poderia ser um candidato a deputado. Eu acho que a Câmara tinha que pagar metade do salário do professor Maurício. O Jefferson falou a mesma coisa. É com muito prazer que eu passo a palavra ao nosso colega secretário Maurício, que hoje nos dá a honra da sua presença e poder explanar tudo que a Secretaria vem fazendo a nível de inovação, tecnologia nas escolas do município. Com a palavra, secretário Maurício Pereira. Obrigado, vereador Adrianinho, presidente da comissão. Quero agradecer o convite. Quero cumprimentar o nosso líder do governo, vereador Jefferson Bacher, nosso amigo vereador Cobalcini, vereadora Carla Aires, vereador Marquinhos, que essa semana visitou 2 creches conosco no continente. Em nome da diretora Raquel, levanta o braço aí, Raquel, nossa diretora de Educação Fundamental e professora de Tecnologia da rede municipal. Florianópolis é uma das poucas cidades, se não a única do Brasil, que tem professor de tecnologia na nossa rede, em todas as escolas. Em nome da Raquel, em nome da Fabrícia, que está lá, levanta a mão, Fabrícia, nossa diretora de Gestão de Pessoal, e em nome da Débora, nossa diretora de Educação Infantil. Eu quero saudar toda a nossa equipe aqui presente e todos os que estão aqui também nessa tarde de hoje e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Vereador Adrianinho, antes de a gente entrar na pauta, eu também queria falar sobre educação, mas não na pauta de tecnologia. Se cada um de nós fechar os olhos, fica até mais bonito assim. Queria que cada um revisitasse o seu passado, fosse lá na sua creche. Eu não tive a oportunidade de frequentar a creche, pela idade que eu tenho, naquela época chamava Jardinzinho, nem era educação formal, naquela época era assistência social. Visite aquele momento, visite o 1º ano, o 2º ano do ensino fundamental e lembre das melhores experiências que você teve na sua vida naquela sua infância. Lembre da melhor professora que você teve.
lembre que ela se dedicava demais à educação. Lembre as coisas que ela fazia para fazer com que aquela experiência didática fosse única. No jardinzinho, na minha terra natal, Laguna, a dona Mimi jogava todas as balinhas em cima, que a gente comprava na venda na frente, e ela nos ensinava a contar. E a gente nunca tinha a capacidade de perceber que várias balinhas sumiam, porque naquela época ela já dizia que bala fazia mal à saúde. Depois, quem sabe, a minha professora do primeiro ano, a dona Zeneida, que eu tive a honra de já várias vezes agradecer, a dedicação, o carinho, o empenho, a atenção com que ela dedicava a todos nós, nossos amigos daquela turma, e assim ela formou uma legião de lagunenses. Quem sabe também a dona Marta, professora do segundo ano, que era muito dura ela, mas ela era muito atenciosa com todos nós. Quem sabe, se eu continuasse, eu poderia dar diversos exemplos, e quem sabe alguns aqui conhecem o professor Cebola, professor de física, brilhante professor, conhecido, acho que no mundo inteiro, pelas suas brilhantes aulas. Eu nunca fui bom em números, consegui aprender física com ele, coisa que era algo inimaginável, né? Depois eu tive a oportunidade de ser coordenador do curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina, e num dia, numa sala como essa, 2 professores conversando, dizendo o seguinte: meu Deus, aqueles estudantes daquela turma, eu não aguento mais, eles não prestam atenção, eles não sei o quê, eles não sei o quê, eles não sei o quê. O outro professor começou a dizer: pá, que pena, eu não estou tendo essa tristeza que você está tendo, eu estou tendo aula numa turma tão maravilhosa, os caras são atenciosos, eles chegam na aula com vontade extraordinária de querer aprender, são os primeiros a chegarem. Ele assim: meu Deus, eles chegam tudo atrasado na minha turma. Pois é, mas na minha eles chegam todo dia cedo, prestam atenção, tá. Quando um perguntou para o outro: qual é a turma que tu dá aula? 6ª fase do curso de administração. Mas é a minha. Tu deve dar aula à noite. Não, de manhã. Mas a minha também é de manhã. Resumo da ópera: eram os mesmos estudantes, eram os mesmos alunos. Aquele que conseguiu mergulhar no passado, indo lá na sua infância, eu queria perguntar para vocês, vereadores e vereadora, se vocês conseguirem identificar a infraestrutura do colégio. Se eu contar a infraestrutura do colégio que eu frequentei, escola pública estadual, a minha vida inteira praticamente, era muito ruim. Mas tem uma coisa que é insubstituível, que é o papel do professor. É a dedicação, é o trabalho, é o carinho, é o esforço, sabendo que, quando passar num concurso, não vai ser milionário, né? Vai ganhar aquele salário, que tem melhorado aí, proporcional, falando de piso do magistério. Por que eu estou falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo porque a gente está numa comissão chamada Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado, a meu juízo de valor, é prover basicamente 3 coisas. É prover uma infraestrutura física digna, adequada das escolas e das creches. O vereador Marquinhos teve 2 experiências essa semana. Não fui eu que escolhi as unidades, ele que escolheu. É prover uma infraestrutura tecnológica, né, de equipamentos tecnológicos, e também prover formação de professor, capacitação do professor. E tem uma coisa que o Estado não consegue fazer, nem o Estado, nem a iniciativa privada. Na iniciativa privada, se não der resultado, vai para a rua. Na iniciativa pública não vai ficar no concurso público 35 anos, cada vez mais. Quando eu entrei na universidade, me deram um papel que eu ia me aposentar com 53 anos, daqui a 3 anos, agora já passou para 65. Tá? Então, onde é que eu quero chegar? É que o município de Florianópolis, nos últimos anos, tem feito muita coisa, para melhorar a infraestrutura das escolas, para melhorar a tecnologia das escolas. Mas tem algo que não tem como fazer, que é o empenho, a dedicação, o entusiasmo, o trabalho, o desempenho do professor. Eu posso ter a melhor escola do mundo, né?
Quem sabe a nossa melhor escola hoje do município, em termos de infraestrutura, é a Escola do Futuro da Tapera. Falando de tecnologia, acho que todas elas. Mas se não tiver o professor que vai fazer com que todos esses recursos de infraestrutura física e de tecnologia providos pelo Estado, se ele não conseguir utilizar isso e utilizar bem essa instrumentalização total, não vai ser o Estado que vai fazer ele dar uma boa aula. Então, é papel, sim, do Estado prover isso. E, nesse segundo momento do governo, na saída do prefeito Jean, que foi para um novo desafio, e a chegada do prefeito Topázio, nós colocamos 5 palavras como palavras que precisam estar diariamente nas nossas escolas, em especial falando de Fundamental 2, que é o chamado do 5º ao 9º ano. As 5 palavras são tecnologia, empreendedorismo, e aqui eu não estou falando abrir empresa, não estou falando mercado, não estou falando, mas estou falando disso também. Eu estou falando comportamento empreendedor. Porque o cidadão vai para o mercado de trabalho necessariamente lá na frente. Vai ser funcionário público, vai ser dono de uma empresa, vai abrir a sua empresa, vai trabalhar numa empresa, mas ele precisa ter um comportamento empreendedor. Inclusive, funcionário público com comportamento empreendedor, ele inova, ele faz diferente no seu dia a dia. Então, é tecnologia, é empreendedorismo, empregabilidade futura. O município de Florianópolis só tem o Fundamental 2, não tem o ensino médio, então nós não estamos falando de mercado de trabalho, mas nós temos que pensar no futuro, sim, dessa juventude. É sonho pensar que as pessoas fazem o ensino médio e vão para a universidade, a grande maioria não vai, não tem mais nem condição de pagar muitas vezes. Então, tem que se pensar na empregabilidade futura, geração de oportunidades, né, de ideias. A outra palavra é inovação e criatividade. Essas são as 5 palavras que estão norteando a nossa gestão nesse ano de 2022, daqui para frente, nos próximos períodos. No próximo período. E mudar uma palavra chamada de ensino para aprendizagem. Nós temos que pensar que aquela criança que entrou em fevereiro de 2022, numa escola pública municipal, ela entra com uma dignidade, com uma história, com uma bagagem, com uma experiência de vida, com os seus desafios circunstanciais. A pergunta é, como que ela sai em dezembro? Como que ela sai em dezembro? Isso a gente chama de aprendizagem, a capacidade que ela teve de aumentar a sua bagagem na trajetória do ano. E falar menos em indicador pelo indicador. Alguns aqui já me viram falar sobre isso. Desde que eu cheguei na Secretaria de Educação, a gente mudou esse nome indicador para um nome chamado qualidade social. Qualidade social é muito mais do que 10 no IDEB. Quem aqui não teve um amigo no colégio que tinha uma inveja extraordinária, ele só tirava 10. Né? E tinha pena daquele que não tirava nota boa. A pergunta é, onde que está cada um deles? Né? Quem sabe que tirou 10 foi aquele que se suicidou, por exemplo. Tem vários casos assim. Então, a gente não pode pensar na nota pela nota, e sim na experiência vivida nessa trajetória. A partir desse ano, nós criamos um grupo, eu, a secretária de Porto Alegre, a secretária de Curitiba, o secretário de São Paulo, o secretário do Rio de Janeiro, o secretário de Recife e a secretária de Palmas. Uma vez por mês, a gente se reúne. Mês que vem vai ser em Florianópolis. Semana passada foi em Curitiba. E eu contei para ela que em Florianópolis, o estudante, eu não sei se todos sabem, o estudante em Florianópolis, ele não reprova. Ele não reprova. A reprovação, comprovadamente, é a maior tragédia da educação brasileira. Porque se o cidadão não conseguiu aprender, por exemplo, um assunto em português, por que ele precisa repetir o ano inteiro se ele foi bem em matemática, história, geografia, assim por diante? Ele não aprendeu algo em matemática. Eu creio que os vereadores aqui, não sei se todos, mas alguns já fizeram faculdade, e o exemplo da faculdade é um belo exemplo. Quando o cara escolhe 5 matérias para fazer numa fase, não vai bem em uma, ele roda só naquela que ele não vai bem. E segue o baile, vamos em frente, vida que segue. Né? Florianópolis
O cidadão não fica no 6º ano se ele não aprendeu matemática. Ele vai para frente e no ano seguinte ele tem um professor, ele tem uma equipe para aprender, para ensiná-lo aquilo que ele não conseguiu aprender. E se aprendeu, está ótimo, não precisa mais voltar no contraturno. Quero dizer para vocês, eu não sei se vocês conhecem o exemplo, e que bom que está sendo filmado, quem sabe a secretária me ouve pela 2ª vez que eu falei isso para ela. O Porto Alegre é uma das cidades que mais investe em educação no Brasil, proporcional ao número de habitantes e assim por diante, e é a maior tragédia instalada no Brasil. Em que sentido? Porque os estudantes não evoluem lá. Então, para vocês terem ideia, o 6º ano de Porto Alegre, quase 50% das crianças que estão no 6º ano na capital dos gaúchos são crianças que têm distorção em idade série. Traduzindo, imagine um menino da idade de 6º ano, o tamanho do vereador Jefferson, e tem vários, filho da Raquel, é um exemplo da Raquel, é um gigante o menino, e o menino, ele repetiu, e ele fica no meio das crianças muito de idade. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai desistir, porque ele vai se sentir constrangido. Fiz todo esse esboço para dizer que tem muita coisa para falar sobre educação, e vocês sabem que eu gosto de falar muito sobre isso. Comecei falando sobre professor, antes de chegar de inovação e tecnologia, e termino dizendo o seguinte: um bom professor, o que é um bom professor? Não necessariamente é aquele que tem um laptop, um celular, data show e assim por diante, mas é aquele que reúne 3 características. Uma característica, se eu sou professor de matemática, eu adoro matemática. Inclusive, eu digo para os meus alunos que eu adoro matemática. E não digo para os alunos que, escolhi matemática porque eu não tinha uma outra coisa para escolher. Foi o concurso que deu para fazer. Quer dizer, qual é o entusiasmo, qual é a motivação que ele passa para aquele que está na frente? O cara está fazendo algo que odeia, mas como não teve outra chance na vida. E quantos professores de matemática adoram ser professor de matemática? Então, a primeira característica de um bom professor é a formação na área e adorar aquilo que ele dá aula. Se eu sou professor de matemática, eu leio o mundo com a matemática. Exemplo, já contei quantas pessoas tem aqui na sala. Já dividi por 5, multipliquei por 50 e não sei o quê. Essa é a lente que eu vejo o mundo. Segunda questão, o cidadão tem didática. Lembra daquele professor que eu dei o exemplo? Como que pode os mesmos estudantes do mesmo ano, da mesma turma, são os mesmos? Um professor entende que os estudantes são brilhantes. E o outro professor entende que os estudantes são tragédias. Pior que o professor vai achar que o problema é o estudante. Não, o problema é o professor, porque são os mesmos estudantes. E equívoco o professor entender que a sua metodologia, a sua didática que ele aprendeu, sempre vai dar certo. Não, para cada turma, para cada momento, para cada experiência, eu tenho que adequar a minha didática. E terceiro, são posturas atitudinais. A questão simples de dar bom dia, de ser elegante e educado, isso faz toda a diferença. E eu quero dizer que eu aprendi muito com os meus estudantes, em exemplos práticos, e termino esse preâmbulo, vereador, dizendo o seguinte: um belo dia, o professor gosta de fazer o que eu fiz naquele dia e aprendi demais. Tinha um estudante, vereador Cobalcini, que toda aula, eu dava aula naquele momento na UFSC, 7h30, ele chegava sempre atrasado, e quando ele chegava, ele fazia assim. Aí um dia assim, vou pegar esse cara. Fiz uma pergunta para ele do assunto que eu estava dando aula. Ele levou um susto e disse assim: pensou que eu não estava prestando atenção, professor? Professor, eu estava prestando atenção. A resposta é essa: agradou? Eu assim, tá boa. Então tá. Terminou a aula, eu fui perguntar para ele: qual é o teu problema? Ele assim: meu problema? Professor, o meu problema é que eu tenho 3 irmãos, meu pai e minha mãe estão desempregados, eu sou a única renda da família. Eu chego todo dia às 3 horas da manhã e acordo 5h30 para vir a sua aula às 7h30. Esse é o meu único problema, professor, mas eu vou terminar essa faculdade. Eu acompanho esse menino até hoje. Esse menino é um brilhante. Cuidado, pessoal, não queira ser professor mala, que pegue no pé do estudante. Qual é o papel do professor? É agigantar o cidadão. É fazer com que ele saia dali gigante pelas suas posturas e não pegar no pé do professor. Vamos ao que interessa. Iracema. Tudo interessa, tudo foi
Não, é que aqui a pauta é inovação e tecnologia. Eu queria mostrar para todos vocês o que a gente vem fazendo no município de Florianópolis. Eu entreguei para cada vereador os slides, né? Nós estamos aqui com alguns investimentos que já estão nas nossas escolas. Eu entendo que cada vez mais estudante não consegue escutar professor falando lá na frente o tempo inteiro. Eu chamo isso de aula do mundo real. Aula do mundo real significa o seguinte: uma coisa é eu falar, a outra coisa é ele entender o que eu falei. E, via de regra, ele entende diferente do que eu falei, porque ele tem uma história, ele tem um modelo mental, ele tem toda uma circunstância da sua vida. O que a gente tem feito? Investido em mundo real. Robótica é um caso. Uma coisa é eu falar de tecnologia, outra coisa é nós fazermos tecnologia na sala de aula. Nossas escolas estão recebendo kits de robótica para trabalhar isso que nós estamos falando. Então, nós vamos ter, para todos os estudantes do 1º ao 9º ano, são 21 mil estudantes, kits de robótica, e nós lançamos isso há 2 semanas atrás. O que vai acompanhar esse kit de robótica? Primeiro, a qualidade do que a gente comprou. É a marca hoje conhecida no mundo inteiro, que é a Lego, que é a melhor que tem hoje no Brasil. Então, inclui aí a aquisição de materiais didáticos, equipamentos, kit de robótica, com Lego, tablet, e os professores estão sendo capacitados para fazer com que esse material não fique na estante da sala. Lembra que eu falei no início? O papel do Estado é fornecer, mas o papel do Estado também é ser o indutor de. Não adianta apenas eu fornecer e falar, eu entreguei. Não, eu tenho que ser um indutor, eu tenho que entender que isso faz sentido e significado para os nossos estudantes. E convido os vereadores que quiserem para ver isso funcionando nas nossas escolas. A gente ir por exemplo, José Amaro Cordeiro e ver o robozinho funcionando é uma coisa maravilhosa, o estudante que construiu. Eu não preciso dizer para vocês qual é a aula que a criança mais vai gostar, né? O professor lá na frente falando ou o professor construindo junto com as crianças. Nos últimos anos, investimos demais pode passar o próximo, investimos demais, aí estão os exemplos, né? Topázio esteve conosco lançando, investimos todas as nossas escolas, várias já têm e todas terão nos próximos meses, Laboratório Maker, que é o espaço que a robótica acontece. Nós investimos muito em laptop, computador e data show. Aqui nós estamos vendo um data show, mas é um data show bem moderno, né? Porque a gente não está vendo a câmera lá. A gente fez um estudo e chegamos à conclusão que o ideal para as nossas salas, são quase 700 salas de aula do Fundamental 1 e 2, todas as nossas escolas hoje, todas as nossas salas, de todas as séries, têm laptop ou computador na sala de aula e um data show, com acesso à internet. Mais uma vez, é a possibilidade do professor dar uma aula muito diferente da aula tradicional. Todas as nossas creches receberam laptops, computadores e data show também. E iniciamos esse ano uma segunda leva, né, para fazer com que o nosso sonho lá na frente se torne realidade. E aqui é um sonho do Maurício, quem sabe sonhado com mais alguns, de a gente poder ter laptop à disposição das nossas crianças, para que eles possam também levar para casa. A gente iniciou esse ano a entrega de laptops para os professores. Então, já receberam, próxima slide, já receberam, aqui era o professor, o prefeito antigo ainda, né, que quando a gente fez o lançamento, aí estamos na transição. Então, algumas escolas, a nossa Escola do Futuro, da Tapera, Mâncio Costa, Osmar Cunha e Oswaldo Machado, são as 4 escolas do futuro, todas elas, todos os professores já têm laptop. Rapidamente, vereador Adrianinho, Escola do Futuro, vocês sabem que eu assisto todas as sessões da Câmara, né? Além de estar aqui bastante, vereador Jefferson. E a resposta a isso é um respeito que eu tenho àqueles que os colocaram aqui, que foi a população, porque vocês aqui, como a Casa do Povo, estão representando a população.
E eu entendo que a voz de vocês é a voz da população. E de segunda a quarta, eu estou lá na minha, que é a nossa sala, a partir das 4 horas, continuando com a nossa agenda, mas com olho atento. Quando surge alguma coisa, educação, a gente vê o que está acontecendo. Hoje todo mundo já sabe isso, que a gente está sempre atento. E essa semana foi motivo de debate a Escola do Futuro. Escola do Futuro foi um nome dado pelo prefeito Jean Loureiro, à época, para uma metodologia que a gente teve a alegria de construir na secretaria com os nossos técnicos, que eu quero aqui agradecer e parabenizar em nome da Raquel, da Fabrícia e da Débora, todos os nossos gigantes profissionais da educação. Em resumo, o que é uma escola do futuro? É uma escola que tem como línguas oficiais o português, o inglês, o letramento digital, é o mergulho na tecnologia, e Libras, que é o nosso sonho, avançar na língua brasileira de sinais nas nossas escolas. A gente não tem o conceito, aquele conceito tradicional de sala de aula, em especial do Fundamental 2. Então, nós temos a turma do 6º ano, a turma do 9º ano. Não, não. Nós temos o laboratório de História, o laboratório de Matemática, o laboratório de Geografia, que os estudantes é que vão para aquele espaço para ter aulas. A aula tradicional que nós conhecemos também não existe mais. A gente tem uma aula baseada em projetos, baseada em construção, baseado em um problema, em uma solução. Porque aqui, com certeza, a vereadora Carla Aires, o vereador Marquinhos, o vereador Adrianinho, o vereador Jeff Subac e o vereador Cobalcini fizeram muitas vezes as perguntas que os estudantes continuam fazendo ainda hoje. Professor, para que serve isso que o senhor está falando? E o professor, à época, dizia, vai ser importante para ti na vida, vai ser importante. Hoje em dia, o estudante recebe essa pergunta e ele digita no computador, no laptop dele. O professor diz que vai ser importante. Quando isso vai chegar? Porque hoje tem Google, tem acesso ao mundo. Essa resposta já não dá mais para o professor dar essa resposta. Né? E aí tem os profissionais que receberam, todos os diretores receberam, todos os supervisores, administradores. Então, nós estamos na segunda fase de entrega de notebook, laptop para os nossos profissionais. A nossa vontade é que todos os profissionais, os 5.667 profissionais, todos tenham o seu laptop. Próximo. Esse aí é um outro projeto que eu particularmente me encantei demais. Eu vou contar o que aconteceu na quinta-feira, né, Raquel? Quinta-feira, na Escola Maria Tomásia, nós fizemos o lançamento desse projeto. Esse projeto, cada escola vai ganhar um equipamento desse. Esse equipamento é composto por um projetor 3D, um notebook, óculos 3D e uma série de outras questões. E os estudantes, eles vão ter aula de matemática e ciências a partir de uma realidade virtual, a partir do 3D. Nós fizemos o lançamento desse projeto na Escola Maria Tomásia na quinta-feira passada. Os estudantes, inclusive nós, né, Raquel, botamos o óculos, tá? E fizemos uma aula de ciências, com a professora de ciências. Bem, quando terminou a aula, todas as crianças falaram assim, bah, que legal! E quando uma coisa é bah, que legal, ou então tem o uau, né, significa que a rapaziada gostou. É melhor que palmas, né? O uau, né? O uau significa que eles gostaram. Eu não preciso dizer para vocês como que o Estado e aqui o município provê uma tecnologia dessa que vai transformar a aula do professor. Agora, se o professor não for bom, não vai adiantar nada a tecnologia, porque a tecnologia ela é algo que faz com que a criança fique mais tempo, não tenho dúvida, em sala de aula. Mas mais do que isso, tem que fazer sentido e significado para ele. Todas as nossas escolas estão recebendo esse equipamento. Próxima. Mas aí, vereador, quero anunciar que nós estamos trabalhando com metaverso. Vocês sabem que nós temos uma excelente parceria com o Luciano Martins, inclusive lá a nossa creche no Morro do Horácio está ficando linda. O Luciano Martins provê os desenhos e a empresa licitada faz o desenho dele. O Luciano Martins lançou um metaverso
e conversa com ele. Eu sempre fico muito constrangido, porque eu vou pedindo um monte de coisa para ele, e ele diz, não tem problema, não tem problema. E já posso anunciar aqui, já que ninguém está vendo, não está gravado, que o Luciano Martins lançou o metaverso dele, né, em parceria com a NSC, e como a gente... o metaverso é o seguinte... metaverso é o seguinte... eu vou resumir. Pensa tudo que tu estás vivendo no mundo virtual. Né? Se tu não consegue visualizar, se o vereador não consegue visualizar, pensa naquele joguinho que as crianças jogam e vão entrando, e elas botam óculos, é mais ou menos isso aí. E nós, em parceria com o Luciano Martins, nós vamos criar o seguinte, no mundo do metaverso do Luciano Martins, nós vamos criar uma galeria de arte das nossas crianças das escolas municipais. Então, a vereadora Carla Aires, que é a nossa estudante para efeito de exemplo da escola, sei lá, Mâncio Costa, né? Está bem na moda essa escola, né? Bem na moda. Tá chovendo lá, né? Mas no metaverso também quase que chove. A nossa estudante Carla Aires, do 9º ano, fez um desenho lá na escola. Esse desenho a gente vai ter uma curadoria, dependendo da qualidade do desenho, ele vai para uma galeria ou para outra galeria. Todos os desenhos irão para galerias. E esses desenhos vão virar uma NFT, mais ou menos assim, uma moeda virtual, uma NFT, e serão vendidos. E os recursos, obviamente, vão para as famílias, para as crianças. Né? Então, metaverso, vereador Jefferson, nós já estamos também nessa caminhada um pouco. Lá não dá para enxergar, eu pelo menos não enxergo, mas está escrito assim, as nossas escolas do futuro têm espaço maker e projetos de robótica, isso estamos tocando em todas as nossas outras escolas. Formação de professor, formamos diversos professores, não só nas suas áreas de competência, mas também em tecnologia, programação, robótica. Temos um eixo na educação chamado Educomunicação, que tem a ver com cultura maker, com letramento digital, cidadania digital. Fizemos formação, nós temos uma ferramenta chamada Google Education. Tudo quanto é escola particular tem, nós também temos. Por sinal, aquele equipamento de 3D, tem várias escolas particulares em Florianópolis. E escola pública é a única, é a nossa rede. Tá? Fizemos em 2019 o Tech Day, que é tecnologia na escola, levamos todos os estudantes que trabalham com tecnologia e a gente faz um dia mostrando os equipamentos que eles produziram. Houve a nossa pandemia, que mudou um pouco, mas esse ano vamos ter mais um Tech Day. Clica aí, por favor. Aí nós temos os nossos estudantes sendo os nossos atores principais, algumas fotos. Próximo. E aí tem uma série de fotos do que está acontecendo no dia a dia das nossas escolas. Né? De novo fica a questão, né? Será que os estudantes gostam? Eles adoram isso, porque é educação do mundo real. E ali, por final, coloca lá para nós, Iracema, aí tem os investimentos que a gente fez, né? Nessas palavras chamadas inovação, criatividade, ciência e tecnologia. Né? Desde questão de parquinho, a questão do chip de internet, robótica. Outra coisa que nós temos investido demais, e me parece que tem tudo a ver com essa comissão, que são instrumentos musicais, temos investido muito nisso. Nós temos aula de dança, aula de música nas nossas escolas. Né? E eu creio que é isso, vereador Adrianinho. Fico inteiramente à disposição de todos. Para nossa alegria, está acontecendo nesse exato momento uma feira de tecnologia em educação em São Paulo. Nós temos 2 profissionais nossos nesse momento lá, e tanto de um quanto de outro, como de 2 secretárias que estão participando também de Santa Catarina, que já visitaram nossas escolas. Eles falaram o seguinte: Florianópolis está muito avançado em termos de tecnologia. Ali nós temos a impressora 3D, né, que
é algo fantástico, né? A gente constrói, né, um equipamento, uma peça, né? A criança faz a modelagem e a gente constrói. E ali tem também, e eu termino, vereador Adrianinho, para ficar à disposição, nós estamos construindo um sonho. O projeto está pronto, vai para a licitação nos próximos dias, está na Secretaria do Continente para ter a aprovação do projeto. Com a aprovação do projeto, a gente manda para a licitação. O nome do equipamento chama-se Laboratório de Tecnologia Assistiva. É um prédio que vai ser construído na nossa creche Otília Cruz, no Continente. Eu diria para vocês que lá nós teremos um prédio, que nós teremos nesse prédio as melhores metodologias, a melhor projeto pedagógico e as melhores tecnologias do mundo na área de educação inclusiva. Eu não gosto de falar educação especial, né? De educação inclusiva. Quando nós começamos a construir esse projeto, eu falei para a nossa equipe, que liderada pela Ana Paula, pensem no que tem de mais moderno no mundo e nós vamos colocar dentro desse prédio. É um prédio de 1.500 metros quadrados, que eu quero dizer para vocês, vai ser algo fantástico, o que o município vai poder ganhar com esse equipamento em termos de tecnologia e construção de metodologias para a educação inclusiva no município de Florianópolis, que já é um exemplo para o Brasil inteiro. Obrigado, vereador Adrianinho. Obrigado, secretário Maurício. Elogiar é redundância, né, vereador João? Ele recebe elogio todos os dias, algumas críticas também. Mas eu quero agradecer ao senhor por toda a explanação e informações que nos traz. Mesmo o senhor fazendo isso quase que diariamente, né, é importante para a gente obter as informações que o senhor sempre está trazendo, principalmente relacionadas a questões que vão ao nosso plenário. Realmente o senhor acompanha atentamente as sessões, então agradeço por tudo isso e quero passar a palavra ao vereador líder do governo, Jefferson Bach. Obrigado, então, presidente. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Presidente, nós tivemos a oportunidade, vereador Adrianinho, vereador Marquinhos, esse vereador que vos fala e vereador Mamá, de participar em Curitiba do Congresso Nacional das Cidades Inteligentes, Smart Cities. E, vendo o contexto geral, vou falar sobre a educação, a gente percebe o quão a gente já está avançado frente a outras cidades desse país. O que nós vimos nesse congresso, vereador Marquinhos, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, diferente, mas como Florianópolis já está à frente de muitas capitais e de muitas cidades, inclusive bem maiores que Florianópolis. Fico feliz pelo trabalho da Secretaria de Educação. A gente tem acompanhado as entregas nas creches, inclusive, vereador Marquinhos, de primeiro mundo. Creches, inclusive, que o setor privado não tem para oferecer, em termos de estrutura, em termos de condições para as crianças, acessibilidade e tecnologia. Então, sabemos que problemas pontuais acontecem em todos os lugares, mas se pararmos para olhar e pensar, não precisa ir muito longe. Acompanhe os municípios vizinhos, só atravessa a ponte e vai ali dar uma olhadinha. Os senhores e as senhoras vão ver o quão avançado está Florianópolis, o quão à frente nós estamos em relação à educação do nosso município. Se a gente acompanhar o Estado, verdade, vereador Cobalcini, as escolas estaduais, a vergonha e o abandono que estão, olha, se nós transferíssemos todas as escolas do Estado para o município, esses alunos estariam bem melhores assistidos. Então, obrigado, vereadores que estão nessa comissão, obrigado, secretário Maurício e a toda a sua equipe, que sempre faz um belo trabalho, sempre está aqui para atender essa comissão e toda essa casa, quando necessário. O que a gente vê são repetidas situações, muitas vezes desnecessárias, porque o senhor não se furtou jamais em estar nessa casa, em discutir qualquer problema, em ir na comunidade, como tem feito com todos os vereadores que o solicitam. A gente vê demasiadas situações em que, alguns meses atrás, elogiava, era o melhor secretário de Educação, meu amigo, meu parceiro de partido, ex-líder de governo. Ele fazia muito isso, né? Era o melhor prefeito do Brasil, era o melhor secretário do Brasil,
E hoje nada funciona, não presta mais nada. Então, mas a gente sabe como é que funciona a política, vereador Adrianinho, presidente dessa comissão. Era isso, então. Obrigado, tá? Obrigado. Pois não, secretário. Agradeço o nosso líder de governo, vereador Jefferson, e dizer que ano passado, não sei se os vereadores se lembram, nós encaminhamos para essa casa um projeto de cidade educadora. Acho que não foi ano passado, já foi uns 3 anos, acho. Né? Antes da pandemia. Nós vamos encaminhar de novo esse projeto de cidade educadora. A rede Cidades Educadoras é uma rede mundial que começou em Barcelona, na Espanha, e ela constantemente se reúne para discutir projetos que possam ser compartilhados. A última cidade que entrou nessa rede de cidades educadoras foi Porto Alegre. Então, no sul do estado, cidade educadora, Caxias do Sul, Porto Alegre, Curitiba e, se não me falha a memória, Apucarana. Nós vamos encaminhar novamente esse projeto. É uma lei simples que, na verdade, autoriza o município a fazer parte dessa associação de cidades educadoras, que é, na verdade, uma grande troca de experiências, né? E ao nosso líder de governo, informo que o projeto Casinha na Árvore, amanhã, às 15h30, vai ser assinada a ordem de serviço pelo prefeito Topázio, que acho que vocês, os vereadores, acompanharam bastante. É um projeto realmente muito lindo. Na verdade, o projeto chama Casinha na Árvore, mas são, como é que eu vou dizer? É um parquinho em formato ou de circo, ou de coreto, ou de barca. Temos em várias creches já, e agora nós vamos colocar em todas as creches e todas as escolas. E houve uma emenda parlamentar de um deputado, encaminhado por esse vereador, que, na verdade, tinha que listar, né? Acabou a licitação, então demorou por isso, né? Mas nós vamos entregar as 4 primeiras nas 4 unidades do vereador em tela. Não tenha dúvida. Vamos ver se a gente localiza a Chita e o Tarzan para estar assinando essa ordem de serviço junto. Eu passo a palavra à vereadora Carla, primeiro, vereador Marquinhos, que havia solicitado. Obrigado. Obrigada, vereador presidente Adrianinho. Saudar todo mundo que acompanha essa reunião da comissão, pelas nossas redes, os vereadores presentes e também a presença do secretário Maurício. Fazer uma brincadeira aqui com o vereador Jefferson, que o que me dá conforto em ter uma fidelidade partidária e de posicionamento ter responsabilidade sempre com aquilo que a gente ou faz a crítica ou solicita melhoramento e ter sempre a mesma linha política independente, né, de muitas coisas. E tem uma questão que eu acho que é inegável, mesmo que em vários momentos, meu mandato, eu apresente em plenário, ou até mesmo por ofício, ou questionamentos à Secretaria de Educação, questões pontuais que nos chegam do cotidiano da educação na cidade, né? Que o secretário Maurício é verdadeiramente um apaixonado pela educação, né? E quando a gente ouve o secretário Maurício falar, isso transparece, né? Como um bom professor, isso a gente não pode negar. E eu fico feliz quando o secretário coloca a questão de que cada professor precisa estar vinculado à realidade de cada turma, né? Que cada aula é uma aula, cada turma é uma turma, embora o professor seja o mesmo, porque isso tem um quê de Paulo Freire, em que a educação a gente constrói, né, na sua realização, e não existe uma padronização para o processo de aprendizagem, como o secretário Maurício coloca. E tem muitas coisas que o secretário traz aqui que nós concordamos irrestritamente, né? Sobre a valorização dos profissionais, né? Quando muitas vezes a gente vem à tribuna, por exemplo, em situações mais extremadas, né, do serviço público, de greves ou enfim, database e tudo mais, piso salarial, a gente está falando sobre valorização dos profissionais também, especialmente num contexto em que existe uma crise econômica muito agravada. Então, a gente concorda com isso. E o vereador Adrianinho, principalmente, e o Jefferson, que
compartilha esta comissão, né, nós compartilhamos desde o início da legislatura, o vereador Marquinhos veio depois, sabe que eu sou uma entusiasta da tecnologia e da inovação, sempre trago para as comissões que nós fazemos a avaliação que eu tenho que a gente aproveita ainda pouco este espaço, né, e a gestão também. E fico muito feliz com essa apresentação, Maurício, de fato, porque acredito, ao contrário de muita gente da esquerda, inclusive, que a tecnologia e a inovação é importante. E, como representante, inclusive, de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, é preciso compreender o que é classe trabalhadora no mundo hoje. E a gente, para falar sobre isso, a gente precisa falar de tecnologia e inovação. Acho importantíssimo todo esse projeto, né, relacionado à rede municipal de ensino, do 1º ao 6º, 9º ano, a depender da escola. Mas acredito também, quero deixar como sugestão, me colocar à disposição de construção, de mediação, e essa comissão certamente também, de que, embora, como o secretário colocou, o município não dê conta, né, não é responsável pelo ensino médio, isso não nos furtaria de ter programas de geração de oportunidades e qualificação profissional para essa parcela da nossa juventude também, que é o tema que nós tratamos logo no início desse ano. E nós apresentamos aqui uma pesquisa do ICOM sobre juventude, tecnologia, mão de obra e tudo mais, porque essa juventude que tem ou saindo do ensino médio, entrando na universidade, ou saindo da universidade, ela está saindo de Florianópolis. Porque ou as que têm aqui estão saindo, ou as empresas que têm aqui, principalmente de startups, que tratam de tecnologia e inovação, estão buscando mão de obra qualificada fora. E, de qualquer forma, principalmente no contexto da pandemia, em que as pessoas estão cada vez mais remotamente, seja no primeiro caso, das pessoas saírem daqui, seja das empresas contratarem de fora, o recurso não fica na cidade. A gente produz o conhecimento, mas a gente não tem esse retorno de volta. Claro que é sempre uma... A gente, às vezes, precisa investir primeiro para depois ter o recurso, né? Inclusive, em uma das emendas, o ano passado, nós apresentamos uma proposta nesse sentido na LDO, não conseguimos emplacar, mas eu acho que é bacana. Sobre esse projeto aqui, eu acho que é de conhecimento do secretário, mas quero reforçar, nós temos uma série dessas startups, empresas de tecnologia aqui em Floripe, na Grande Florianópolis, que trabalham com jogos e aplicativos pedagógicos. E eu tive contato com alguns deles que o principal mercado consumidor é o Canadá e países da Europa. Então, nessa linha aqui, de investimento cada vez mais forte, de inovação e tecnologia na nossa rede pública, eu não sei se já há parcerias nesse sentido, mas eu acho que seria bastante interessante se pensar nessas parcerias com as empresas que já produzem tecnologia nesse sentido, nessa própria metodologia inovadora de ensino e aprendizagem. E, para finalizar, já que o secretário falou sobre a questão da emenda de um outro projeto aí, né, toda essa construção de infraestrutura voltada para as escolas de 1º a 9º ano, enfim, eu vi aqui que tem os kits também destinados aos núcleos da EJA, né? Nós apresentamos no ano passado, dentro das emendas impositivas destinadas à educação, kits também de computador, impressora, data show, para os polos de EJA, que não são os núcleos que estão vinculados às escolas municipais, como os que tem no Montserrat, na Vila Aparecida, etc. E tal. São 9 kits que a gente destinou, e eu também queria aqui fazer o lobby com o secretário para que a gente possa destinar essas emendas impositivas à EJA, né, esses kits, esses materiais também de tecnologia e inovação, que abarca todas as idades hoje, né? É um acompanhar da forma com que a informação chega para nós, seja criança, adolescente, jovem ou adulto. Então, obrigada, e seriam essas minhas contribuições, Adrianinho. Obrigado, vereadora Carla, pela contribuição. Vereador, secretário
Obrigado pelas contribuições, vereadora. E quero dizer que muito do que eu falo realmente é Paulo Freire. Inclusive, a senhora já foi na minha sala, que é nossa sala, e lá tem um quadro do Paulo Freire, com a foto dele, inclusive, né? As pessoas confundem muito as coisas e, como disse Humberto Eco, a internet deu voz aos idiotas. Hoje em dia, todo mundo discute qualquer assunto, né? Muitas vezes sem conhecer o assunto, inclusive sobre o próprio Paulo Freire, né? Quando um ou outro levanta uma bandeira que não tem nenhuma relação. Quero agradecer as suas palavras. Eu acho que a senhora, não sei se né? Peço até desculpa, mas eu diria que a senhora seria uma excelente professora, porque mesmo nós, em campos opostos, a senhora é sempre muito elegante na sua fala. E isso... É professora? Então está aí a resposta, né? Desculpa, eu não sabia, né? Eu sempre digo que o professor, ele pode e deve discordar, inclusive os estudantes, mas jamais perder a elegância, né? Porque quando você fica nervosinho, né, você perde não só a elegância, como a razão e fala bobagem. Então, quero lhe parabenizar e descobrir agora que é professora, que bom, estamos no mesmo lado. Eu esqueci de falar que nós temos as escolas do futuro, mas nós temos a creche do futuro, que é a nossa creche Doralice, que nós incluímos um projeto com muita tecnologia e com muita pedagogia diferenciada. Motivo hoje de orgulho para a nossa rede, e nós vamos avançar muito. Né? Fica do lado da Escola Luiz Cândido da Luz. A gente depois poderia conversar um pouco sobre isso também. Sobre as parcerias, vereadora, vai vir para essa casa, nos próximos dias ou semanas, o projeto do BID 2. Nós tivemos o BID 1 aprovado por esta casa, já vim aqui diversas vezes falar sobre ele. Nós pegamos em 2017 um projeto de BID que era um empréstimo de 51% recurso próprio, 49% recurso do empréstimo, na ordem de 114 milhões de dólares, e que o BID queria cortar o valor, porque depois de 3 anos de execução, o município tinha investido apenas 14%. E eu me lembro, como se fosse hoje, o prefeito Jean, naquela oportunidade, dizendo, poxa, não cortaram até agora, porque a gente acabou de chegar, a cidade está destruída, está tudo destruído, dê uma chance para nós. E numa terceira reunião, a gente estava vencendo, também o Jean presente, Jean esteve em todas as reuniões lá em Brasília, por sinal, o prefeito nenhum ia, e nem secretário ia, e nós é que inauguramos essa forma, né? Geralmente quem ia era o técnico que cuidava do projeto na secretaria. A Escola do Futuro da Tapera é típico exemplo com modéstia do nosso tamanho, mas de nossa competência, porque o BID também queria tirar os recursos da Escola do Futuro da Tapera, porque não iria dar tempo para concluir o projeto. E a gente concluiu o projeto, concluiu a Escola do Futuro. O Florianópolis acabou sendo um exemplo nacional de saber investir o dinheiro do BID, educação. O governo do Paraná esteve conosco aprendendo como faz, né, a equipe do governo do Paraná, e eles aprenderam tão bem que acabaram aprovando um BID no Ministério da Educação, no Ministério da Economia. Nós fizemos o projeto do BID 2, que nós teremos 12 novas creches, 10 novas escolas, 28 reformas daquilo que já é bom e assim por diante. E muito investimento, vereadora Carla Aires, aí que eu queria chegar, em inovação. Muitas vezes as parcerias das empresas, elas querem fazer parceria, mas quando é ente público é fazer parceria, mas cobra. Nem sempre a parceria é tão bonita como elas vendem, né? Recentemente, uma empresa lá disse que ia ser fantástico, só que ela assim, mas tem um custo. Eu pensei que era tudo de graça, da forma como fala, né? Então, nós vamos investir no BID 2 em muita tecnologia. E, para nossa surpresa, já foi aprovado no Ministério da Economia o BID 2. São 67 milhões de dólares, com uma contrapartida de mais ou menos 20 milhões de dólares, que agora mudou a contrapartida. Estamos na etapa agora de enviar o projeto de lei para a Câmara para autorizar o empréstimo, né? Tudo que aconteceu até agora era dentro do cronograma. E esse é o investimento que, se nada atrasar no cronograma, chega a partir de junho do ano que vem. Então, nós vamos ter mais uma leva de investimento extraordinário na cidade de Florianópolis. Sobre a EJA, tudo que a gente faz hoje para as creches e para as escolas, a gente também faz com a EJA. Por sinal,
se me corrija os técnicos da casa, né? Mas quando nós assumimos, havia sim uma distinção da EJA. Discurso de diretor de escola dizendo o seguinte: olha, eu não autorizo ter EJA aqui. Eu assim, como é que é? EJA é da prefeitura? É da secretaria? Uma política de... Não, eles dão trabalho e não sei o quê, não sei o quê. Eu tive, e aí eu mesmo, que ser naquele momento mais enfático, dizer o seguinte: olha, vocês estão de brincadeira? EJA é prefeitura. Tanto é que na nossa gestão nós incluímos os coordenadores de EJA nas reuniões dos diretores de escola, coisa também que não existia. Então, para nós, a política pública da educação de jovens e adultos tem o mesmo valor que a política de creche, educação infantil ou fundamental. E quero concordar plenamente com a questão que a senhora falou, de que mesmo o ensino médio não sendo responsabilidade do município, não que ele não possa fazer, pode, mas nós não faremos. Tá? Nós precisamos ter cada vez mais um ensino médio mais profissionalizante, mais mercado de trabalho. Mercado de trabalho não é o emprego, é ele ter oportunidades, ele ter possibilidade de criar algo para ele. E isso a gente tem avançado com a Secretaria do Juliano, né, que é a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, e tem lá o IGOF e assim por diante. Eu não posso, por exemplo, investir dinheiro da educação em ensino médio ou educação superior, porque aí aqueles 25% não vão fazer parte do cálculo, né? Tivemos aqui vizinhos que tiveram esse problema e tiveram, inclusive, fechar a faculdade. Mas a senhora tem razão. Obrigado, secretário. Isso, não pode. Vocês viram que a Carla entrou aqui, então quando a Carla vem é porque a gente já está extrapolando o nosso tempo. Eu combinei de terminar 1h15. Faltam 7 minutos aqui. Vereador Marquinho, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, presidente. Rapidamente, então, vou acelerar aqui bem manezês mesmo, né? Agradecer ao nosso secretário Maurício, parabenizar pelo trabalho e, fazendo dessa forma, parabenizar toda a equipe também, que eu acho que se constrói com uma equipe que eu acho que é belíssima e vem fazendo esse excelente trabalho aqui na nossa cidade. Inclusive, nessa explanação que ele colocou da timeline ali, do resgatar um pouquinho, eu me lembro ainda que eu fui só para o colégio a partir dos meus 7 anos, Alferes Tiradentes, aqui na rua Tiradentes, Olga Brasil da Luz, uma pessoa que era muito engajada em educar as pessoas. Eu acho que o Maurício tem um pouquinho da Olga Brasil da Luz também, que cantava o hino na entrada, na saída, tinha aquele carinho por todas as crianças, de educar as crianças naquela época, né? Depois fui para o Instituto Estadual, IPT, aulas de IPT hoje são de robótica, né? Mas acho que essa timeline, o Maurício, ele tem um carinho, a gente entra nas creches, presidente, nas escolas, e ele já sai com aquela alegria toda, ele gosta do que faz. Aí é uma emoção, realmente eu passei esse último dia, essa última manhã com ele ali, visitando os colégios do continente, essas creches, e realmente é uma emoção. É de chorar, tá? É de chorar. As professoras que não são do executivo, não é que não são, mas é que são meio de esquerda, né? Que querem construir um outro planeta, enfim. Mas até mesmo elas têm um carinho por ele, tá? Tem um carinho por ele. É muito legal isso, ver esse carinho que ela... Até, inclusive, eu tenho uma passagem ali com ele, que foi feito um concerto na cozinha, e ficou um pedacinho do piso, tudo perfeito, mas um pedacinho não ficou bonitinho. As próprias cozinheiras, mas vamos trocar todo o piso para deixar bem bonito. E a organização nessas creches, coisa de cinema mesmo. As crianças com nutricionista, né? Tudo organizado. Olha, fantástico, fantástico e fantástico. Parabéns pelo trabalho, meu secretário Maurício, parabéns à equipe. E assim, eu vou continuar indo nas creches, sei que sempre tem alguma coisinha para fazer, né? Mas não vejo, e eu falei nessa nossa caminhada, não vejo creche igual às particulares. Organização, limpeza, higiene, flores, agora com os grafites que estão sendo incluídos. Olha, dá inveja para colégio particular do trabalho que vem sendo feito pelo Maurício. E se Deus iluminar e der tudo certo, que ele possa ser o secretário estadual de Educação no próximo ano. Não, no próximo não podemos deixar ele embora antes de terminar.
obviamente que só as nossas 89 creches e 39 escolas sempre e todo dia terão alguma coisa para fazer, claro, em termos de infraestrutura. Porque a casa de vocês que estão nesse plenário e quem está nos assistindo, e vai ficar gravado, todos que assistirem, nas suas casas não tem nada a fazer nunca, né? Então, é sempre assim. Mas isso que o vereador Marquinhos fala é muito legal. Nós somos nessa cozinha, pessoal, estava tudo certo. Só que eles tiveram que quebrar um negócio assim, ó, e fizeram, para passar o gás, fizeram uma trilha assim, né? E aí, obviamente, quebrou. Então, ficou realmente feio, mas está tudo certo. Então, vamos trocar tudo. Então, a gente chega nesse nível, né? Quer dizer, o nível é que está feinho. Eu ainda brinquei com as coisas, mas onde é que está errado aqui? Eu não enxergo, né? Eu não enxergo. Não, mas olha aqui. Quer dizer, chega um nível de detalhe que é muito legal. Mas, enfim, é isso mesmo, a educação, a gente precisa fazer aquilo que eu falei no início. Tem que ser o papel do poder público é fazer a melhor casa do mundo, né? As escolas têm que estar perfeitas sempre, né? E o professor dá a sua melhor aula independente de circunstância. Né? A vereadora Carla Aires, a senhora que agora já me identifico melhor agora, estava um pouco atrás, mas agora como professora... Bem ressabiado, né? Como diz o Manezinho. De sociologia, que eu gosto muito. Respeito por ser professora. Boa, boa. E de... Agora as minhas emendas vão ser aplicadas. E de sociologia, né? Eu que tive a honra de fazer um pós-doutorado em sociologia econômica também, né? Eu quero dizer para a senhora que eu fiquei até emocionado, me perdi agora, que as nossas escolas, elas precisam sempre estar melhor do mundo. Mas o papel do professor é o papel daquela professora que ganhou o prêmio de melhor professora do Brasil e ficou entre as 3 ou 4 do mundo, e nós trouxemos para o nosso congresso. Ela contou para nós a escola que ela dava aula. A escola não tinha nem computador. Ela foi a melhor professora do mundo. Mas por quê? Porque, claro que tudo isso é importante, o conjunto é importante, mas nada vai substituir o trabalho apaixonado e apaixonante de um professor. Ele é o cara. Eu posso ter a melhor tecnologia do mundo se eu tiver um péssimo professor. Quer dizer, a gente tem até exemplo, dizem aí os exemplos de corrida de carro, né? Para concluir. Presidente, rapidamente, se eu puder deixar uma sugestão para o secretário, que ele puder fazer uma palestra para todas as creches, né, da forma que ele sabe, né, com essa ideologia dele, eu acho que isso seria bem interessante. Obrigado. Vereador João, gostaria de fazer algum apontamento ao nosso secretário? Eu vou ser bem rápido, obrigado, presidente, vereador Adrianinho, porque senão o vereador Dinho vai ficar chateado veio aqui agora conosco. Professor, secretário Maurício, só quero rapidamente colocar o meu mandato à disposição, tanto do senhor, quanto da Secretaria de Educação, quanto da Prefeitura. Eu quero que a gente seja aqui na Câmara uma ferramenta, instrumento, para que as políticas que tu viesse aqui e nos contasse cheguem às crianças e aos alunos. Quanto à oposição, a gente vive numa democracia, e eu acho que tu só é tão notado e tão bem visto justamente por isso. É muito importante a oposição na democracia, porque às vezes enxerga algumas coisas que a gente acaba não enxergando. Não que a gente não faça críticas, tá, vereadora Carla? Muito pelo contrário, o secretário Maurício atende, acho que a todos nós diariamente. As críticas chegam também nos vereadores de base, mas o que eu vejo é que o secretário, o professor Maurício, sempre foi muito participativo, nunca se furtou, sempre esteve aqui. Lembro também a vereadora Tânia, que sucedeu o vereador Marquinhos por algum período. Ela falou, mas eu não consigo falar com o professor Maurício. Eu não sei se era na CCJ ou era no plenário. Eu falei, mas como não? Não, porque eu não consigo, porque... Eu digo, só um pouquinho. Professor Maurício, o senhor consegue vir aqui na Câmara daqui a 30 minutos? Estou indo, chego em 15. Então, assim, professor Maurício, parabéns à equipe. Ninguém faz nada sozinho. E, mais uma vez, quero deixar o meu mandato à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador João Cobalcini. Antes de encerrar, eu recebi aqui da nossa assessoria, doutor Roberto, que está ali, inclusive da área de tecnologia, a qual eu também trabalhei por 16 anos, sofri na empresa dele por 16 anos lá, mas eu trago aqui um dos projetos que é do nosso mandato, que é de Política Municipal de Inovação na Educação Básica, inclusive referendado pelo senhor, está na Comissão de Educação, aguardando o parecer,
é a contribuição do nosso mandato também para as escolas do município. Eu vou dar 22 segundos para o senhor encerrar e a gente cumprir o horário aqui com a Carla. Em homenagem a Carla, a vereadora Carla Ares, vou usar 13 segundos. Eu quero agradecer a todos os vereadores, me colocar sempre à disposição. Se for necessário, podemos vir numa outra sessão aqui e registrar o que todos registraram. Se a educação está fazendo a diferença no município de Florianópolis, e eu tenho certeza que está, em decorrência de uma equipe extraordinária que a gente tem. Está aqui a nossa equipe, que eu quero agradecer a vocês e uma salva de palmas para vocês. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário. Obrigado aos colegas vereadores, a equipe da Secretaria de Educação, Carlinha da TV Câmara, Obrigado, toda a Carlinha. assessoria, a equipe da TV Câmara. Obrigado, está encerrada a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia.